Romanos 3, 23. Está escrito: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ainda em Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é o quê, irmão? Ponto final. Se você é homem, você aceita. A palavra de Deus não é uma sugestão, a palavra de Deus é um decreto, é uma sentença. Deus não está opinando, Deus está dizendo o que vai acontecer. O salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer. Agora a pergunta é: qual a maneira de conter os danos dessa morte? É figurada? É literal? Morte da família? É morte mesmo literal? Você vai para o caixão? É morte de um ministério? É morte do respeito? É morte da credibilidade? É morte da admiração dos seus filhos? É um divórcio? Um homem aceita as consequências por aquilo que faz. Parte estrutural da masculinidade: aceitar. Resultado do que eu fiz, ponto. Eu não posso amenizar, eu não posso terceirizar, eu não posso manipular resultados, eu não posso conduzir as pessoas ao meu favor. Eu tenho que aceitar o dano daquilo que fiz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por exemplo, eu traí minha esposa, me arrependi. Ela está sabendo? Não, foi com Deus. Ou eu falei para o pastor. É irresponsabilidade de um pastor ouvir que você traiu sua esposa e não conduzir você até ela. Porque o pastor não casou com você. Deus não casou com você. Quem casou com você foi sua esposa. Volto ao que eu perguntei ontem. Se você fosse o traído, você queria viver nesse escuro? Sua esposa te traiu. Eu me arrependi. Contou para o marido? Não. Você queria ser essa pessoa enganada? Você queria não ter o direito de saber o que o outro fez? Você queria não ter o direito de decidir se fica naquela relação ou não? Ou seja, se a gente introduziu como justiça, não é justo. E reitero, revogo, desculpa, o que falei ontem. Não foi adoração que salvou Davi, foi senso de justiça. A gente vai para ele daqui a pouco. O que salvou Davi não foi ser um adorador, foi ser um homem justo. Porque ele não teve o pecado dele confrontado. Ele ouviu uma história de injustiça. O profeta contou uma história. E às vezes uma história bem contada vale melhor que uma marretada. Não era mais fácil o profeta, seu adúltero, seu homicida? Eu quero contar uma história de injustiça. Um homem muito rico e um homem pobre. Porque todo adorador ele é íntegro. E todo cara que é íntegro ama a justiça. Mesmo que você esteja errado. Sei lá. O que eu gostaria de ver? Por que eu sou zangado com pastores sem vergonha? Porque para ser pastor, no mínimo tem que ter alcançado esse lugar de integridade. Por exemplo, eu, Anderson, vou e traio minha esposa, Keila. Ok? Se eu tiver um verdadeiro arrependimento, eu posso com o tempo ser reconduzido ao ministério. Eu tenho que agora me encaixar em requisições que o arrependimento bíblico faz. Demonstrar fruto digno de arrependimento. Charles Spurgeon falou: se um pastor cai em imoralidade sexual, o arrependimento dele tem que ser tão gritante quanto o pecado. Então, o meu arrependimento tem que tocar as pessoas que foram tocados pelo meu pecado. Aí todo mundo vai dizer: opa, calma aí, não é o mesmo cara, é um cara arrependido. Aí o que me irrita em pastor é essa falta de integridade. Porque, por exemplo, quem não gosta de mim ou da minha metodologia discute a compaixão que nós deveríamos ter por pastores que abusam sexualmente ou pastores que traem. Ok?
E essa mesma pessoa não pensa no outro lado, no dano que o pecado ou o crime do pastor causou. Por exemplo, se você é o marido de uma mulher que te traiu com um pastor, eu seria um homem radical, na sua opinião? Responde, irmão. Se eu fosse para cima do pastor que transou com a sua mulher, eu seria um cara radical? Eu seria um cara radical? Se você fosse pai da moça que um pastor abusou, eu seria o profeta do caos? Eu seria um cara radical? Então você não está pensando fundamentalmente, você está pensando só cosmeticamente. Você está pensando na estética do pastor Anderson, mas você não está pensando no fundamento da questão. Ou seja, você não é o pai nem o marido, portanto eu sou um cara radical. Se você fosse o marido ou o pai, aí mudava toda a perspectiva. Então, para saber quem eu sou, você não tem que falar com o pastor, você tem que falar com as vítimas. Vou te dar só um exemplo, que eu ainda não posicionei na mídia, mas vou posicionar. Essa semana um pai matou um filho de 4 anos e um filho de 8. Sabe por quê? Porque pegou a mulher dele em flagrante com o pastor dele. O cara matou os filhos, esfaqueado, e queimou os filhos. Olha o nível de um dano que o desvio de um pastor causa. Então nunca mais me chame de radical. Porque quem me chama de radical está na superfície do assunto. Mas quando você entra e vê o outro lado, temos que pensar no arrependimento do pastor, óbvio, no último item da lista. A lista tem 10 itens. A gente vai 1, 2, 3. O último é o pastor. Vamos ver se ele está arrependido. Mas o primeiro é cuidar do dano que ele causou. Cuidar da glória da igreja, cuidar da vítima, cuidar dos pais. Se é um crime, conduzir o lado ferido à delegacia. Um entrevistador me entrevistou, que ele também não gostava da minha metodologia. Você não é muito radical? Você não está expondo a noiva de Cristo? Aí eu falei bem assim, pergunta de 1 milhão. Há uma família e o avô é abusador do neto. Aí tem um almoço no domingo. Os pais descobrem, o filho descobre que o próprio pai é o abusador do filho dele, ok? E decide, no almoço da família, expor o pai, o avô da criança, e depois sair do almoço e ir para a delegacia. Pergunta de 1 milhão. Aí vem o irmão dele, outros tios, outros primos, a turma do deixa disso. Se você fizer isso, você vai destruir a nossa família. Pergunta de 1 milhão. Quem destruiu a família? O pai que vai denunciar ou o avô que abusou do neto? Graças a Deus, somos a casa da justiça. Paulo disse a Timóteo, a igreja, a casa do Senhor, baluarte, sustentáculo da verdade. Então não haverá homens verdadeiros onde não há justiça. E para ser justo, se errou, tem que assumir. O lema nosso no maçonaria, um deles é pague seu boleto, cara, por maior que seja. Um homem é obrigado a limpar a lama que ele mesmo jogou no nome dele. Então a gente não tem que impor que ninguém nos perdoe, a gente tem que ser digno de respeito. Agora vamos falar de o salário do pecado é a morte. Se você toca na mulher alheia, a Bíblia diz que você pode morrer, está escrito. Mostraram para mim lá no Nordeste um pastor que matou o amante da esposa com 9 facadas. Perguntaram, pastor, o que você acha? Falei, bíblico. Está escrito. Eu não puxaria uma cadeia se fosse traído. Se eu fosse traído, eu diria para a mulher que me traiu, olha, você perdeu a oportunidade de viver com o melhor homem que você vai conhecer na sua vida. Tchau. Deus te abençoe. Perdoaria para tirar a amargura do coração, mas não perdoaria para conviver. Ir para a cadeia, cara,
Pô, nada. O pastor foi para a cadeia, matou o cara. Mas está escrito. Olha só o que está escrito na Bíblia. O homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará presente algum. Provérbios capítulo 6, verso 32. Isso que eu estou dizendo. Pecou, clame para que o dano seja o menor possível. Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá favor e graça diante de ti, diante dos homens. Eu me arrependo. Clama a Deus para Deus ir lá e passar um liquid paper, uma borracha. Entendeu? Senhor, me ajuda a administrar os danos do que eu fiz. Mas se você é um homem bíblico, você arca com as consequências do pecado. E nada mais charmoso do que a mudança de um homem, sabe? Nada mais charmoso do que as pessoas em Atos dos Apóstolos, na aula de teologia que Pedro, ex-pescador, deu, as pessoas perguntarem se ele era o mesmo homem de alguns anos atrás. É um charme da bexiga. Esse homem aqui com tamanha propriedade espiritual, é o mesmo homem que a gente viu 10 anos atrás? Aí responderam, é o mesmo. Então, verdadeiramente, ele esteve com esse Jesus. Olha só. Ou seja, Pedro não implorou para as pessoas o compreenderem. Pedro fez o que tinha que fazer. Mudou, santificou, caminhou rumo à sua transformação, rumo à sua maturidade. Mas o que me irrita profundamente, eu acredito que também irrita a Deus, são homens evangélicos pecarem como adultos e desejarem arrependimento de criança. Aí quando é pastor, irrita mais ainda. Um pastor, ele tem uma vantagem de 100 passos para um crente comum. Para mim, é um abuso, assim, ó, adultério pastoral é um abuso. Mesmo que não seja abuso literal, é um abuso de confiança, é uma traição a quem você deveria proteger, porque o pastor conhece as vulnerabilidades da igreja, as famílias, quem está bem, quem não está mal, se o casamento está tendo intimidade ou não, quem está vulnerável ou não. Então, se ele usa dessa... Por quê? Um pastor que adultera, ele não conheceu ninguém, até porque ele desistiu de andar por aí. Ele só vive para o ministério. Então ele não conheceu a moça na balada, ele não conheceu a moça no cinema, nem no shopping. Ele conheceu a mulher onde? Na igreja. É um abuso. Para mim deveria até ser crime. É difícil, né, botar o Estado para se meter com a gente. Isso é um abuso. É igual assim, ó, todo mundo tem conselho de ética, psicólogo, médico, psiquiatra. Vai um psicólogo fazer um negócio desse com um paciente dele? E por que a gente tolera que o pastor faça e o pastor limpa a boca, tô arrependido, e a gente até paga salário para ele continuar pecando? E não elevamos o nível da responsabilidade. É um abuso. O próprio Davi, vamos chegar lá, o que ele fez com Betseba foi um abuso sexual. A moça não quis transar com ele. A moça chorou a morte do marido. Nenhuma adúltera chora a morte do marido. Ele abusou da autoridade que lhe foi confiada. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje é: como diante de uma tragédia como essa, Davi é um homem segundo o coração de Deus? Então hoje o que você vai aprender? Nunca mais use Davi como exemplo de graça para tolerar o pecado e a fraqueza. Se o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, quem sou eu? É assim que os evangélicos estão usando a história do rei Davi. Se ele não conseguiu, quem vai conseguir? Não, não é essa a perspectiva. Davi não é um exemplo de pecado. Ele é um exemplo de restauração. Ele é um exemplo de como trilhamos um caminho de arrependimento.
Ele não é o caminho de como justificamos um pecado. Que é impossível pecado e adoração habitarem no mesmo lugar. Não sei se eu falei ontem, mas é a minha maneira de analisar as coisas. Quando o homem de Deus para de chorar, ele começou a morrer. Quanta gente peca e chora, não digo isso como justificativa. Então eu vou forçar a chorar para provar que eu sou arrependido. Não, não é nem a lágrima literal, é o constrangimento, sabe? Você fica abatido, para baixo, deprê. Você não consegue adorar a Deus e administrar situações assim. Tem um testemunho no meu WhatsApp que eu nunca posto, sempre falo que vou postar e não posto. Uma esposa que perdoou o marido, nem sei se é crente, irmão, mas o marido é um exemplo de arrependimento bíblico e a esposa é um exemplo de perdão cristão. O marido morreu, acho que eles eram nordestinos, ela está viva, ele não mais. Aí ele foi visitar a família no Rio. Aí deu um AVC, um ataque cardíaco, não sei, buf, caiu morto. E não sei por que o pessoal gravou um documentário com ela em casa, cozinhando, lavando e explicando por que e como perdoou o marido. Eu acho, não fala no vídeo, mas eu acho que eles eram crentes sim. E ela falando lá que teve um sonho. Aí ela acordou e o marido estava assim sentado na cozinha e ela disse: meu bem, olha, eu tive um sonho doido, sonhei que tu tinha um filho com outra mulher. E saiu. E ele calado estava, calado ficou. Aí depois de algumas semanas, ele falou: eu preciso falar com você. Tá bom. O que foi? Eu tenho um filho com outra mulher. É top, né? Servo de Deus não fica enganado, nem com a gota serena. Aí ela, assim parecendo psicopata, irmão. Tá bom. Me diz o seguinte, você me ama? Tu me ama? Eu sou a mulher que tu gostaria de viver todos os dias da tua vida? E ele, não é a pergunta que se faça diante da notícia de um adultério. Por que você está perguntando isso? Ela disse: eu não quero entregar a minha vida para alguém que tem dó de mim. Eu quero saber se você me ama. Eu não quero um homem do meu lado que tenha dó. Tu tem dó de mim ou tu me ama? Não, eu te amo. Eu sou a mulher que tu quer viver todos os dias da tua vida? Você é. Então tá bom, eu te perdoo. E sai. Tipo, vou varrer a casa. E o cara fica, tipo assim, ela vai botar veneno na comida, ela foi pegar uma faca, tipo assim, como assim? Que perdão é esse? Pum. Não, te perdoo. Não, qualquer pessoa em sã consciência já fica irritado com o começo do vídeo. Como assim? Essa mulher é maluca? Essa mulher não se valoriza? Como assim? Perdoou. Mas ela diz no vídeo que para onde olhava o marido sentado, reflexivo, abatido, na caixa do nada, às vezes chorava, às vezes aparentava uma depressão. Ou seja, se ele é um homem de Deus, não tem como ele pecar e ser feliz. Ou seja, ele está em processo de metanoia. Ele não tem satisfação no que ele fez. Ele não tem alegria no que fez. Então ela diz: eu assisti o abatimento do meu marido. Eu vi. Belo dia ele chega para mim e diz: meu bem, eu posso trazer meu filho aqui em casa? Aí mais uma vez ela assusta ele dizendo: claro, meu bem, é seu filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que ser um pai para ele. Do que ele gosta de comer? E ela fez o jantar. Olha, a nossa casa é sua casa. A próxima vez que você quiser vir aqui, nem precisa ligar. Só chegue. A casa é sua, você é nossa família. Seja bem-vindo. E o marido assim, Aí, para piorar, na outra semana ela diz: eu tenho que pegar meu filho, mas tenho que passar na casa da mãe dele. Você pode ir comigo? Claro, mas ela vai estar lá, não tem problema, eu vou.
Chegou lá, a mãe do garoto lá. Aí a mulher já chegou assim: me perdoa, eu não sabia que ele era casado, ele não me falou nada. Moça, você já está perdoada, me dá um abraço aqui. Eu perdoei meu marido, eu te perdoo também. Você é bem-vinda na nossa casa sempre que você quiser. Pesado, né? Mas no final do vídeo ela dá o porquê fez isso. Ela diz, até arrepio. Ela fala que o marido morreu, mas diz assim: meu marido era um homem. De um homem, nós não levamos em conta seus defeitos, mas as suas qualidades. Eu não poderia punir o meu marido por um erro e esquecer tudo aquilo que ele era bom. Ele era um homem, disse a esposa traída. Então, que responsabilidade. Usa esse exemplo para pensar Davi agora. Quem era Davi? Porque não é simplesmente o cara que matou, adulterou e engravidou sendo perdoado. Essa pessoa tem tamanho atributo no seu coração que convence o Criador do universo a amá-lo. Não era só Davi que amava a Deus. Deus amava Davi. Então, o que existia no coração de Davi que chamava a atenção de Deus? É isso que a gente tem que se entregar desesperadamente. Jesus, eu quero o que existia no coração de Davi, o que existia no coração dele que chamava a atenção do Senhor. Assim como essa esposa homenageou o marido. Meu marido era um homem. Se Jesus pudesse testemunhar sobre nós, o que ele diria? Cada um de nós aqui hoje, eu sou Jesus. Aí Jesus vai de um por um, falando, você é isso, você... Imagina? Sim, Jó. Tu viu lá na terra meu servo Jó? José. E José sendo um homem justo. É Deus, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus homenageando um homem comum. Então, o que Jesus diria sobre cada um de nós? É isso que vai nos condenar ou isso que vai nos salvar? Não é o testemunho da igreja, de ninguém. É Jesus falando para nós. Ei, você é uma ovelha bendita. Ou Jesus dizendo, você é um maldito. Mateus 7, imagina a gente ser usado por Deus é o estágio mais primário e mais perigoso da fé. Nos iludimos porque somos usados. Mas é o estágio mais superficial da fé. É o estágio dos dons. Porque ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Ele. Temos que entrar num lugar do testemunho. Jesus testemunhando, eu te conheço. Não foi mais ou menos o que aconteceu com os 7 filhos do sacerdote Seva? Eu te conjuro, ou eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então o nome de Jesus não tem poder? Tem. Mas os demônios não aceitam o nome pelo nome. Mas quem é a pessoa que está usando o nome? Eu sei quem é Jesus. E eu bem sei quem é Paulo. Quem vocês são? Então a masculinidade bíblica constrói uma estrutura de integridade, adoração, justiça, verdade dentro de um coração de um homem. Quantas vezes Davi não salmodiou que aquele que ama a Deus sofre o dano? As orações mais puras foram feitas pelos salmistas. Homens extremamente violentos no campo de batalha, puros de coração. Olha que paradoxo. Porque quando a gente pensa, os guerreiros de Davi, a gente não pensa em sangue, né? Pensa logo numa harpa, mas um deles, sozinho, matava entre 300 e 800 homens num dia, numa batalha. Isso é insano demais. Tamanho de honra, hombridade, coragem, virilidade, violência, ao mesmo tempo, pureza, mansidão.
quebrantamento. E eles salmodiavam como se fossem impotentes de matar os inimigos. Já percebeu isso? Ô Senhor, persegue os meus inimigos, despedaça-os. Olha, para mim, o salmo mais bonito de Davi é: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Velho, bonito demais, bonitinho, velho. Parece uma criança orando pro pai, sabe? Ô pai, o menino mexeu comigo, bate nele. Mas Davi poderia ir lá e arrancar a cabeça do inimigo, sabe? Mas ele pega o violão, a harpa dele, sabe? Começa a dedilhar e chorar. Oh, Senhor, eu sou perseguido. Oh, Senhor, até quando? Então, imagina o que é masculinidade bíblica, a condição de juntar esses dois paradoxos. Bravura e amor no mesmo lugar. Cordeiro e leão no mesmo lugar. Se o cordeiro estiver sozinho, você é um homem perigoso, porque os homens mais perigosos são os homens fracos. Para mim é mais difícil trabalhar com um cara desconstruído, cara emasculado. Ele não tem o código de honra. O cara machão é mais fácil, porque você transforma o conceito de honra dele em sacrifício. Então ele já está pronto, ele é Saulo de Tarso, matando a religião falsa. Então você vai lá e só muda o sentido desse propósito e ele vira o apóstolo Paulo. Agora, você pegar um homem acadelado, um eunuco. O que é um eunuco? Por que é sério isso na Bíblia? É um cara que teve os culhões arrancados. E a testosterona vem dos culhões. São os culhões que produzem a testosterona. Por exemplo, o rei Ezequias, quando amaldiçoou o legado, acho que é Isaías capítulo 38, que ele mostra todo o tesouro do reino aos babilônios, e o profeta Isaías diz que tudo será levado cativo, as mulheres capturadas e os filhos se tornarão eunucos no palácio da Babilônia, e não aconteceria imediatamente, mas com os filhos e netos, Ezequias diz que era uma boa palavra, porque haveria paz durante o reino dele. Então, quem é Ezequias? Um homem acadelado, um homem que vive pelo prazer, pela recompensa, um homem sem propósito, um homem sem meta, sem alvo, sem perspectiva de eternidade. Então, ele não se preocupa com aquilo que vai acontecer com seus netos e filhos. E um homem bíblico escolhe hoje, porque entende que... é 38 mesmo? 39, obrigado. Errei por um capítulo. O homem bíblico escolhe sabendo que a igreja do neto já está sendo construída. Não é sobre ele. Ele escolhe uma vida sacrificial, porque a escolha dele agora destrói ou constrói o futuro. Mas percebeu que é lamentável isso. A história do cristianismo é escrita individualmente. Quase nunca há grupos, mas só indivíduos. Podemos mudar isso. Porque parece que a maioria nunca quis. A maioria quer o bônus. Igual o cara egoísta ontem do dízimo. Ele quer o bônus. Ele quer a recompensa do que outros construíram. É a mesma coisa que eu acho tão infantil, né? Essa onda de calvinismo digital, né? Todo mundo agora é calvinista. Bota uma boinazinha, um cachimbo, um charuto e é teólogo, né? Aí agora bola de neve é seita. Como respeitar um cara que insulta a mãe dele? Quem tem Deus por pai, aceita a igreja por mãe. Aí o cara hoje é calvinista, mas ele converteu na bola. E agora a bola é seita, porque ele descobriu um livro de João Calvino. Ele descobriu um blog na internet sobre calvinismo e teologia. Cuidado, irmão. Você pode sair de um extremo e entrar em outro.
Quando um bebê faz cocô, a gente não joga o bebê no lixo, a gente troca a fralda. Cuidado. E aqui, mais uma vez, eu pontuo isso porque o irmão e o trabalho é de São Paulo. E é um irmão nosso. Inclusive, esse mês que vem, ele prega conosco no Machonaria, que é o pastor Tiago Alicerce. Cuidado. Não com ele, mas na expectativa que você coloca no que ele está fazendo. Quase um especialista em seitas e heresias, né? Cuidado. Você sai de um problema que te criaram na religiosidade, aí você dá de novo a liderança da sua vida espiritual idolatricamente a outro homem. Você não protagoniza. Porque o futuro da igreja não é criticado só em cima daquilo que você discorda. O futuro da igreja é produzido naquilo que você produz, na carga que você deseja colocar sobre os seus ombros. Então não tem construção onde há excesso de reclamação. Reclame na mesma medida que você está trabalhando. Isso é muito perigoso. Principalmente com um passado que te converteu. Por exemplo, eu me converti, fui discípulo do que para muitos é uma igreja seita, que é a Igreja Verbo da Vida, de Kenneth Hagin, Confissão Positiva e por aí vai. Se esse pessoal não é de Deus, eu não sou de Deus. Se esse pessoal não é de Deus, eu tenho que descer agora e ir embora, pegar o avião e ir para casa. Está aqui? Isso é um homem bíblico, irmão. Você não tem guru. Igreja protestante não tem papa. Então ninguém é autoridade suprema. Você tem uma Bíblia. Então não saia de um problema, se você teve, e dê a outra pessoa o direito de liderar a sua vida teologicamente. Não, você não é menino. Você amadureceu. Então eu vejo muito isso, sabe? As pessoas vão no meu Instagram dizendo, mas o Tiago Alicerce não pensa assim. Hã? Quem é Tiago Alicerce? Eu com isso? Por exemplo, pastor Jack, um dos meus melhores amigos, pastor, sou contra várias abordagens que ele tem. É a favor do tabaco, eu não sou. Culto de homens, às vezes, tem cerveja na igreja dele. Mas para mim é o melhor pastor dessa nação. Ele não é contra motel, eu sou contra motel. Aí perguntaram para mim, pastor, o que você pensa de motel? Um lugar de demônio. Ah, mas o pastor Jack não pensa assim, problema dele. Por quê, irmão? Você é homem. E homem está no volante. Pastor Anderson está no banco do teu carona. Pastor Jack está no banco do carona. João Calvino está no banco do carona. Quem está com a mão no volante? Você, porque você é um homem de Jesus. Olha só, aí você bota o pastor Anderson no volante da tua vida e tu senta no banco do carona. Você é menino, cara. Não, o pastor Anderson é uma referência. Referência. Ponto. Referência. É o guru da sua vida. Então o que a gente faz? O que é um teólogo maduro e um pastor maduro? Gente, olha para cá. Vê se coopera com aquilo que você tem que decidir. Você. Porque o que as pessoas querem? Pastor, o que você pensa sobre tatuagem? O que você pensa sobre motel? As pessoas querem dizer, foi o pastor Anderson que disse que pode beber. Foi o pastor Anderson que disse que pode tatuar. Eu não disse nada, eu ensinei. E dei a você a autoridade de tomar decisões. Você presta conta sozinho. Estão falando de motel. O que eu ensino? Tem 2 vídeos meus no YouTube. Um com o irmão da bola. Acho que é aqui de São Paulo ele.
E o pai dele foi dono de motel. Assiste essa live. Ele falou que 2, 3 horas da manhã, o barulho de corrente nos corredores do motel. Meu primeiro vídeo fala sobre isso. O problema do motel não é geográfico. É o propósito da existência. O motel é feito para destruir tudo aquilo que nós lutamos para proteger. Ou você, quando passa na frente do motel, o carro estacionado meio-dia lá é do marido e da mulher? É? Então, como você diz que ama sua esposa e você deita ela numa cama imunda que houve pedofilia, orgia, pederastia, homossexualidade? Quantas pessoas transaram naquela cama e fizeram o que Deus abomina naquela cama? Aí chegaram para mim, igual os caras do dízimo, né? Tem uns caras espertalhão. Ah, mas o hotel também. Mas qual a possibilidade de existir num hotel, numa pousada, o que existe num motel? Você pode, num hotel responsável, entrar com menor de idade? Eu fui pregar em Goiânia, melhor hotel de Goiânia, e diz, ô glória, a favela venceu, né? Aí eu fui com meu filho, esqueci o documento. Não, é meu filho. Infelizmente, o senhor não vai poder entrar. Fiquei feliz. Dormi de favor numa cama de criança, com as canelas de fora. Mas eu falei assim, ó, caramba, mano, que legal, que da hora. Não podia entrar com meu filho. Não tinha como provar que era meu filho. Mas num motel, dependendo, você vai entrar com menor de idade. Agora, para vencer suas objeções, tá? Ah, pastor, eu discordo, não tem nada a ver. O crente santifica. Ah, tá. Tá lá, vamos lá. A gente foi pro resort em Porto de Galinha. Top, né? É o melhor lugar que eu gosto de ir com a minha família. Aí faz a foto, sim ou não? Favela venceu. Se tu tá bem resolvido no motel, por que tu não fez a selfie lá? Faz a selfie lá. Vem cá, meu bem, pega o champanhe aí. Tu fez? Não, por quê? Tu tem vergonha. Se tu tem vergonha, é pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que não conseguimos ensinar aos nossos filhos. Tudo aquilo que temos vergonha de ensinar aos nossos filhos. É a base estrutural de qualquer pecado. Você consegue falar para uma criança o que você fez? Eu fui tirar fotos com a minha família do lado de um posto de gasolina, num posto de gasolina do lado do motel. Daqui a pouco pulou 3 travestis o muro do motel, quebrando, correndo, porque esfaqueou um cara lá. Qual a possibilidade disso acontecer num hotel? Estou hospedado aqui no hotel, Suzano, né? Qual a possibilidade? Você vê 3 travestis pulando a janela, quebrando o hotel porque esfaqueou um cliente sexual. Qual a possibilidade disso acontecer no hotel aqui em Suzano, irmão? 0. Então, estou falando tudo isso para amadurecer você como homem. Toma sua decisão, cara. Para de ser vítima da própria vida. Ah, deixa eu perguntar para o pastor Anderson para ter um embasamento para aquilo que eu quero fazer. É igual os caras chegam no meu Instagram e dizem, posso ejacular no rosto da minha esposa? Aí eu falo bem assim, é amor ou pornô? Porque o menino acha o seguinte, que o casamento autoriza ele praticar toda a herança pornográfica que ele tem. Ninguém vai dizer, esposa, eu te amo tanto, vou ejacular no seu rosto. Casamento não autoriza a pornografia. Casamento não legitima a pornografia. Cuidado, porque às vezes você diz, eu nasci de novo. Mas está aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que lutar puramente para redescobrir com a mulher da sua mocidade o que é prazer sexual. E não mais ter essas imagens aqui na sua mente, achando que o casamento te autoriza a praticar aquilo que você foi viciado um dia. Aí os caras, entendi, entendeu? Homens entendem o que eu estou dizendo. É igual quando me perguntam, pastor, tatuagem é pecado? Eu pergunto, onde estarás daqui a 10 anos? Entendi. Então para de molecagem.
Ah, mas o senhor tem tatuagem. Não, eu sou um tatuado. É diferente, eu não tenho tatuagem. Eu sou um tatuado. Qual a diferença, pastor? Eu escolhi um estilo de vida subcultural, socialmente marginal. Ah, você sofre preconceito? Não sei, não vejo, não estou nem aí. Eu sou o que sou. Eu escolhi um modo de vida que eu não vivo me vitimizando, olhando para como olham para mim. Estou consciente de escolhas e de consequências. E sigo o meu caminho. E entendo o seguinte, se há quem não goste, eu tenho uma obrigação maior com o meu conteúdo do que com a minha aparência. Então, quem não gosta de mim tem que se dobrar depois de 5 minutos de conversa. Esquece que eu tenho tatuagem, que eu sou tatuado. Que o foco não é esse. Sou um homem. E um homem luta para que as pessoas não olhem para a sua aparência, mas sim para a sua essência. Para o seu coração, para o seu caráter. Então, para de querer achar gurus espirituais. Porque se você ainda continuar sobre as asas dos gurus espirituais, na hora da responsabilidade, você não vai assumir. Que vai dizer, oh, Deus, eu pequei porque o pastor Anderson disse tal coisa. Olha só. Então, se você não sabe, o pecado de Davi, a gente vai ver, a gente vai ter um intervalo daqui a pouco, tomar um cafezinho. O pecado de Davi está relatado em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. No segundo tempo a gente vai ver esse texto. Mas se você não sabe, Davi se arrependeu e fez uma música do seu arrependimento. Então ele não é um exemplo de como pecar. Ele é um exemplo de como se arrepender. Fez uma música. Constrangido pelo seu arrependimento. Está em Salmo 51. Para a gente ler e tomar um cafezinho. Abre lá. Salmo 51, verso 1. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com ele após o adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restauras em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue inocente, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe o que me chama mais atenção no texto? Eu reconheço minha rebelião. Ele diz, o meu pecado me persegue, em outro verso. Ou seja, estamos diante de um verdadeiro cristão. E verdadeiros cristãos não possuem prazer no pecado. O cara é torturado pela consciência dele. Qual a minha maneira de analisar pecado? Fraqueza, cinismo. O fraco é como Davi, perturbado.
perseguido pela habitação do Espírito. Ele não tem paz, sabe? Para onde ele vê, está o outdoor de Jesus chamando ele, sabe? Senta para tomar um café, o café fala com ele, sabe? Vai dirigir, vai abastecer o carro, fala com ele. Vai para a igreja, ele é perseguido pela consciência que nasceu de novo. E o cara cínico, pastor, já não é mais um crente. Porque o cara cínico, ele não peca porque ele é fraco, ele não peca por um dia mau, ele peca porque ele é iníquo. Ele tem prazer na maldade, ele trama o mal, ele marca datas, ele conjectura, ele manipula pessoas, ele manipula situações. Porque há dois níveis para o pecado. O pecado em si e a iniquidade. É quando o pecado cauteriza a consciência e tira a sensibilidade do indivíduo. Por exemplo, a pornografia é capaz de tirar você do pecado e levar você a um nível de iniquidade. A pornografia é o maior inimigo da masculinidade bíblica. Quer um exemplo? Janeiro, um pai matou seu bebê de 27 dias violentado sexualmente. Ninguém, em sã consciência, que a pornografia não tenha tornado ele um monstro, faz algo desse tipo. Guarde o que seu amigo está falando, o que seu irmão está falando nessa manhã. Se você é consumidor de pornografia, não brinque com a sua capacidade para com o pecado. Não duvide de você. Olha o salmista. Não duvide do que um homem é capaz de fazer num dia apenas. Pastor, então eu posso ser um abusador? Sim. Nem todo consumidor de pornografia é um abusador, mas todo abusador é um consumidor de pornô. E o pornô é igual cebola, várias camadas. Ele vai dessensibilizando. Quando a gente fala de vício em pornô, a gente não está dizendo que você está viciado no conteúdo. Você está viciado em quê? Dopamina. O cara viciado em crack, ele não está viciado na pedra, ele está viciado na liberação química da substância. Então, o pornô básico, quem aqui tem acima de 40 anos, como eu? Levanta a mão. Ó, old school aqui. Vocês lembram qual era a missão nossa para assistir um pornô? Vocês tudo Nutella, a maioria, irmão. Vocês entram no RedTube, sabe? Nós não, irmão. Era 007, existia locadora, você nem sabe o que é isso. Entendeu? A gente entrava na locadora de vídeo aí, ó. Tinha que ver se tinha algum parente, se a mãe não estava ali de bobeira, algum conhecido. Aí lá no final da locadora tinha um quartinho secreto só do conteúdo pornô. Aí a gente pegava lá Emanuele, umas paradas e botava lá. Aí passava na sessão do Rambo, do Schwarzenegger, botava junto ali um Rambo. E se a atendente fosse mulher, que vergonha a gente ia passar, sabe? Aí você saía com as fita, não era nem DVD. Isso é Nutella, entendeu? Fita, VHS. Agora você conseguiu alugar 2 fitas pornô. Mas você não conseguia, por quê? Você não tinha TV no quarto, igual hoje os nossos filhos têm. E agora a missão qual que era? Despistar pai, mãe, primo, vó. Tinha que saber a hora certa que ninguém estaria em casa para poder pecar. Tá aqui? Então era muito mais difícil no passado a pornografia cauterizar a personalidade masculina porque não havia consumo massificado. A internet não era para nossa época o que é hoje, era discada, irmão. Isso é Nutella, irmão. Para a gente baixar uma música, a gente tinha que entrar na internet 3 da manhã. Você não tá nem aqui. Tal do Napster, lembra? Você tá louco, irmão. 5 dias para baixar um CD. 5 dias para baixar um DVD. Esse cara é fraco demais, né? E hoje? Dessensibiliza fácil pelo alto consumo. Aí homem e mulher não serve mais, o cara já gozou tudo que tinha no pornô básico. Vai para um novo nível. O novo nível não dá mais a sensação da droga no corpo. Vai para um novo nível.
Por que que o mundo parece que virou gay? Não virou, irmão. Sabe o que está acontecendo? Os homens romperam a fronteira sexual. Não parece que o mundo emancipou e virou todo mundo gay assim de repente? Por incrível que pareça, um pastor amigo meu tem uma tese. O homem masculino rompeu a fronteira do pornô, experimentou o sexo gay e não volta. Isso é fato, sabe por quê? Porque todo gay que eu discipulei diz que seus parceiros são pais de família. Um gay falou pra mim que 90%, 97% dos caras que ele transou no ano eram pais de família. Aí o cara vai passando todos os níveis do pornô, aí chega no porquê não. Cara, já tentei de tudo, homem e mulher, bacanal, sexo animal. Aí o cara chega, pô, nada mais me dá a sensação, sabe? Nada mais me... Aí o cara tem que dar o enter do porquê não num sexo gay, homem. Aí o cara fica ali, aí deu o play, aí gostou. Entra em crise. Será que eu sou gay, mano? Eu gostei. Era, irmão. Se ele passar essa fronteira, sabe onde ele vai parar? Na possibilidade de virar um criminoso. Ele vai ter que perguntar por que não dar o enter na pedofilia. Por isso que o pai matou o filho. Esse pai, 27 anos o garoto, novo, jovem, sabe? Aparenta ser um homem bom. Você olha pro rosto do garoto, um homem bom. Virou um criminoso e assim, ó, não tem mais retorno. Não tem o que fazer. Porque na cadeia ninguém perdoa, né? Quem perdoa é a igreja que está aqui para recuperar as pessoas. Entrou na cadeia, matou o filho, o bebê, vai morrer em breve. Quem não viver no seguro, no amarelo, bandido não perdoa. Quem mexe com mãe, quem mexe com criança. Mas se você conversar com esse cara hoje, ele vai estar arrependido, sim ou não? É a máscara do monstro. Mas já é tarde. Um bebê morreu. Então, se a gente está falando de Davi, e foi um homem que passou fronteiras comportamentais, não duvide de você. Davi é melhor que eu, melhor que você 1000 vezes. E fez o que fez. Não duvide daquilo que você é capaz de fazer, irmão.